São os inconformados que movem o mundo. Sem eles, a roda ainda seria quadrada. A luz seria a vela. Recortes não existiriam. E é isso que move a Equinor. A buscar novas formas de energia, reduzir as emissões de carbono e investir cada vez mais no Brasil, com a certeza de que podemos fazer melhor. Equinor, energia para buscar o melhor. Por meio do nosso trabalho, geramos oportunidades para os nossos profissionais em um ambiente diverso, inovador e de excelência. Seguimos avançando e acompanhando as tendências de transformação no mundo, mas sem perdermos em vista os valores que nos trouxeram até aqui. A transição energética justa já faz parte da sua vida. Nesse passeio movido a gasolina carbono neutro, no gás mais limpo do seu fogão e no diesel mais sustentável que chega para cada vez mais gente. Com produtos que geram menos emissões, a Petrobras é líder na transição energética justa. E isso é bom para todo mundo. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Somos a TAG. Transportamos o gás natural que abastece cidades e indústrias em todo o Brasil. Nossa malha de transporte de gás é a mais extensa do país, com cerca de 4.500 quilômetros de gasodutos que percorrem 10 estados brasileiros. Transportar energia de forma segura por meio de soluções integradas de infraestrutura para o desenvolvimento sustentável da sociedade é a nossa missão. Conheça a TAG. Antecipe os movimentos da política e da regulação com o Eixos Pro. Fique por dentro das discussões no Congresso, governo e agências reguladoras com direito a briefings diários e alertas em tempo real direto de Brasília. Converse com políticos, autoridades e tomadores de decisão em encontros exclusivos para assinantes. Receba acesso VIP para eventos como a Gas Week, a maior plataforma para discussão sobre gás natural no país. Acesse eixos.com.br/eixospro e faça parte do maior clube de líderes de energia do Brasil. Eixos Pro. Tudo começa com informação. Boa tarde então a todos. Sei que todo mundo está já com aquela lombriguinha aí fazendo seus exercícios. Pretendo não me alongar muito aqui, mas não vamos despedir sem antes a gente conversar um pouquinho com a Arcesp. Peço então, por favor, a presença do Thiago Nunes. Venha cá, o presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de São Paulo, que está reforçada aí de atribuições. Prazer. Seja muito bem-vindo. Eu me sento... Onde mesmo? Não, para cá. Tá certo. Bom, beleza. Thiago, muito bem-vindo. A Arcesp, ela regulamentou pela primeira vez o Mercado Livre em São Paulo em 2011, né? Lá se vão 14 anos. E, enfim, em 2024 a gente teve, né, a nossa primeira migração para o Mercado Livre. Em menos de 6 meses, ou cerca de 6 meses, a gente já observa aí 30% do volume do mercado de São Paulo no ambiente livre. Como chegamos até aqui, assim, nesses últimos 6 meses, e olhando um pouquinho em perspectiva de agenda regulatória da Arcesp, o que vocês têm aí em mente, né, para continuar a desenvolver essa abertura do mercado de gás em São Paulo? Bom, antes de tudo, boa tarde André, boa tarde a todos. Grande prazer estar aqui, agradeço o convite. Eu acho que em termos de mercado livre, antes de falar do mercado livre, acho que a gente tem que falar do mercado de gás de São Paulo. Embora tenhamos regulamentado em 2011 o mercado livre, isso não evoluiu, não me parece que por uma deficiência de regulação, mas por uma deficiência de mercado. Mesmo o mercado cativo, até janeiro de 2023, o Estado de São Paulo nunca tinha consumido uma molécula de gás que não fosse oriunda da Petrobras.
Então, mesmo dentro do nosso mercado cativo, com todas as chamadas públicas, nós não conseguimos uma diversificação de supridores, e uma diversificação de supridores é uma condição absolutamente necessária para que o Mercado Livre consiga se desenvolver. Essa é uma realidade que mudou recentemente. Isso nos permitiu ter hoje, no nosso mercado cativo, uma grande evolução. Nós temos hoje 10 supridores já contratados aqui no estado de São Paulo, diversificando o nosso portfólio e, ao mesmo tempo, não por acaso, um grande aumento no Mercado Livre, né? Nós temos 40 comercializadores já homologados na Arcesp, 40 CUSD celebrados, 30% do nosso volume já no ambiente do Mercado Livre, com uma perspectiva de que isso vai crescer muito mais. Eu acho que não é um grande erro dizer que, muito provavelmente, nos próximos anos, nós vamos ter todo o nosso volume industrial no Mercado Livre, algo muito próximo disso. É uma realidade que veio para ficar. Nós recebemos isso com bastante satisfação. Tivemos alguns aperfeiçoamentos regulatórios e a Arcesp busca fazer isso de uma forma constante. Então, em 2023, nós alteramos toda a nossa regulação de Mercado Livre. Agora, primeira semana de 2025 foi publicado, mas, na verdade, uma decisão tomada literalmente no dia 31/12 de 2024. A diretoria estava reunida para aprovar a nova deliberação do CUSD, e tudo isso buscando caminhar para e passo a evolução desse mercado e atender às expectativas, tanto do lado dos supridores, comercializadores, quanto, principalmente, o nosso principal papel, que é olhar para o usuário. Então, é algo que temos bastante orgulho de dizer que nos vemos à frente dessa regulação, nos vemos com uma regulação bastante avançada, com uma cautela bastante grande de proteger os usuários, de oferecer para eles todas as ferramentas possíveis para que eles façam a sua migração com segurança. Falando um pouquinho da agenda regulatória, também trago aqui um número que fechamos recentemente com muita satisfação, e eu gosto de colocar esse número porque me trouxe, de fato, muito orgulho. Nós tivemos, em 2024, um cumprimento de 93,8% da nossa agenda regulatória. Isso, para ter uma ideia da dimensão do que isso representa, o nosso recorde até então era de 66%. O nosso grande compromisso com a sociedade é a nossa agenda. Nós publicamos todo ano e é aquilo que nós nos propomos a entregar ao longo do ano, e ver um resultado tão expressivo de 93,8% mostra como a agência está mobilizada, está preparada para entregar aquilo que ela se compromete a fazer com a sociedade. Dentro dessa agenda, agora para 2025 e 2026, nós temos muitas previsões importantes. Uma delas que temos um compromisso e a expectativa de cumpri-lo para o primeiro semestre de 2025, que é de grande importância para o setor, que é a definição dos créditos de PIS/COFINS. Isso passou por uma grande dificuldade do ponto de vista de judiciário e grandes evoluções ao longo desse período, mas nós entendemos que há toda a capacidade da agência de finalizar esse processo ao longo desse primeiro semestre. Isso consta na nossa agenda. Nós temos ainda nesse ano previsão de regulamentar aspectos técnicos relacionados à interconexão das áreas. São Paulo tem uma peculiaridade que nós temos 3 concessionárias de gás no nosso território, e nós estamos em um processo para viabilizar a interconexão dessas áreas. Isso traz grandes ganhos operacionais, nos permite, por exemplo, um swap físico de biometano, que é majoritariamente produzido no oeste do estado, para o grande centro de consumo, que é na área da Comgás, aqui próximo à região metropolitana de São Paulo. Então, é um processo que vai caminhar junto com a revisão tarifária, que vai acontecer agora ao final desse primeiro semestre. Perfeito, você botou um ponto que é importante, né? Esse ano a gente tem, então, a previsão de conclusão da revisão tarifária da Naturgy, da Comgás e da Necta, as 3 concessionárias aqui do estado, e essa discussão acontece para passo a abertura do mercado, né? A aceleração dessa abertura, e o desenvolvimento da indústria do biometano aqui no estado. Ambos os assuntos que acho que guardam um impacto, né, sobre a concessão significativo. Eu queria entender um pouquinho como vocês estão trabalhando nessa revisão tarifária, olhando esses
duas particularidades, né? Um é a necessidade, talvez, de aumentar a conexão dessas plantas de biometano na rede, tendo em vista o início do mandato aí do combustível futuro, a partir do ano que vem, e o desenvolvimento do mercado livre, né? A gente pontuou aqui nos painéis anteriores como é que há uma preocupação, né? A Natos falou isso hoje, de que a abertura do mercado não prejudique o mercado cativo, né? O senhor mesmo já mencionou que há uma perspectiva de que essa abertura do mercado de São Paulo acelere ainda mais, podendo atingir todo o volume industrial. Como é que vocês têm se atentado, né, nessa revisão tarifária para essas particularidades, né? De não deixar que o impacto sobre o mercado cativo seja forte e olhar também a perspectiva do investimento, como conectar essas plantas? Nossa revisão tarifária ela passa por um contexto bastante diferente da anterior, né? Eu digo aqui não apenas por circunstâncias fáticas desse período, a pandemia dentre elas, que é um trabalho de isolamento dos efeitos da pandemia para que a gente consiga projetar dados para o futuro, mas um pouco daquilo que eu falei anteriormente. Na revisão tarifária anterior, nós tínhamos um mercado 100% cativo com um único supridor, e eu tenho que agora fazer uma projeção de mercado, projeção dos dados da revisão tarifária para um ambiente completamente distinto, um ambiente que eu tenho múltiplos supridores de molécula, eu tenho mercado cativo caminhando junto com o mercado livre em franca expansão e, portanto, salvo aumentos de demanda do Estado como um todo, uma indicação de que isso será um volume substituto do volume até então cativo, e tudo isso precisa ser muito considerado. A agência ela está em fase de implementação de um modelo que a gente chama de PROCAUT, que são os procedimentos de cálculo tarifário, e que eles buscam consolidar os aspectos metodológicos dos processos de reajuste de revisões tarifárias. Isso vem caminhando a cada vez que nós fazemos alguma nova regra relacionada à metodologia, nós inserimos disso dentro desse modelo que se pretende mais permanente, em que ele vai consolidando todos os procedimentos e as regras e metodologias para um processo tarifário. Fizemos recentemente definição de metodologia de cálculo de WACC, nós fizemos uma deliberação relacionada à estrutura tarifária, nós fizemos uma definição de metodologia de cálculo para a RTO, e tudo isso, os seus aspectos centrais, eles vão sendo inseridos dentro do nosso PROCAUT, que é um documento que, ao final, servirá para gerar segurança jurídica, previsibilidade de como funciona o processo de revisão tarifária da agência, para que não seja algo que varie de revisão a revisão, mas que tenha uma grande estabilidade nas regras e que gere previsibilidade ao setor. Nós temos já uma deliberação que relaciona a interconexão de plantas de produção de biometano à rede. Ela está em plena execução, já tem diversas plantas conectadas, tanto usinas com resíduos agrícolas quanto aterros sanitários. Existem até pleitos aí ao longo da consulta pública de metodologia para que se fizesse uma espécie de um componente tarifário para o produtor, e ao invés do produtor custear diretamente a sua infraestrutura, que ele fizesse isso através de um rateio tarifário entre o condomínio de produtores. Então, é um processo que está sendo avaliado junto com a revisão tarifária. A agência está sempre olhando, buscando oportunidades de aperfeiçoamento. Esse pode ser uma delas. Está na nossa agenda para 2026 a revisão do próprio TUI, que é o termo de utilização da interconexão. Mas antes disso, durante a RTO, nós já estamos olhando em termos de precificação e de custeio dessas interconexões para que isso seja adequadamente alocado àqueles que se utilizam dessa interconexão, que em alguma parcela não deva ser rateado para o condomínio dos usuários. É um processo que está sendo bastante intenso, nós estamos absolutamente aderentes ao cronograma realinhado, que foi um cronograma realinhado no final do ano passado, mas a partir daí nós estamos absolutamente aderentes, e ao final de março nós publicaremos a consulta pública já das diretrizes finais da RTO. Só para entender, então, a interconexão dessas plantas de biometano à rede, ela é socializada, né? E é isso? Não, hoje, a deliberação 744 da Arcesp, ela indica um percentual, um determinado
volume financeiro é capaz de ser custeado pela concessionária na medida em que agregue volume ao sistema e agregue vantajosidade ao sistema. A parcela que exceder isso, quando excede, isso é custeado pelo próprio interessado. Então, hoje esta é a regra, é uma regra que já está sendo aplicada nas interconexões que existem. Existem alguns pleitos para que essa regra seja alterada e nós estamos avaliando isso. Não quero aqui antecipar nem que haverá alguma espécie de alteração, mas em nome da transparência, dizer que há pedidos para que isso seja alterado e sempre que esses pedidos são apresentados, naturalmente a agência avalia e olha com carinho essas questões. Mas hoje a deliberação existe, ela funciona, tanto funciona que nós temos conexões realizadas, mas sem prejuízo de sempre avaliar se há espaço para algum tipo de aperfeiçoamento. Tiago, as distribuidoras já apresentaram os planos de negócios de expansão da rede? Como é que vocês têm digerido isso aí? Sim, nós recebemos, na metade do ano passado, nós recebemos, dentro do cronograma de eventos da RTO, um plano de negócio preliminar. Fizemos toda a discussão da metodologia da RTO, que foi concluída no final do ano de 2024, e no início desse ano nós recebemos todos os planos de negócio. São eles que estão sendo, nesse momento, avaliados pela equipe técnica, para que, ao final de março, se não me engano, 26 ou 28 de março, é a data do nosso cronograma de eventos em que será publicada a consulta pública da RTO, e aí esses planos de negócios vão ser levados ao conhecimento da sociedade para todas as contribuições e que, ao final, tenhamos condição aí de definir o modelo final dessa RTO. Legal, acho que o ponto que vai ser colocado em discussão nessa conexão das plantas de biometano novamente, né, acho que já passamos aqui bastante sobre esse assunto no dia de hoje, a harmonização, né? Conexão de biometano pode ser escoado via GNC, GNL, pode ser conectado à distribuição, pode ser conectado a uma área de gasotransporte, enfim. A EPE está planejando aí para esse ano a divulgação do primeiro plano integrado de infraestruturas, né? Olhando para as perspectivas de fato de conexão também do biometano à malha de transporte de gás. Queria entender como é que vocês hoje já têm um diálogo estabelecido com a EPE para, enfim, tentar chegar a um ponto ótimo, né, de planejamento de infraestrutura, de conexão de biometano, ou vai ficar aí para o próximo ciclo? Como é que vocês têm conversado aí? Não, nós temos... a gente conversa com todos os atores, né, desse setor, e naturalmente a EPE é um deles. Na nossa visão, a conexão das usinas ela deve seguir uma racionalidade econômica. Eu pessoalmente não tenho nenhuma diretriz ideológica de que as usinas devam se conectar à distribuição, devam se conectar ao transporte, elas devem se conectar na infraestrutura que estiver disponível com a melhor competitividade possível para aquela molécula, né? Naturalmente, a rede de distribuição tem uma capilaridade maior, tem, portanto, uma vocação maior de chegar de uma forma mais fácil até o produtor. Esses produtores são pulverizados, mas também não vejo nenhum impedimento a produtores que estejam próximos a uma rede de transporte ou uma espécie de hub façam essa conexão e desloquem, movimentem esse gás através de uma rede de transporte. É tecnicamente mais complexo, em virtude até de pressão desses gasodutos, mas não vejo isso como uma determinação regulatória ou legal que se faça em um ou em outro, né? A gente tem absoluta convicção de que isso pode conectar na rede de distribuição na medida em que a rede chegue até aquele local e que o gás vá ser movimentado e consumido dentro dos limites territoriais do Estado de São Paulo. Em isso acontecendo, não há nenhum problema. Nós temos diversas conexões já realizadas e não tem absolutamente nenhuma notícia de que haja alguma espécie de oposição a isso. Da mesma forma que do nosso lado também não haveria nenhuma oposição a uma conexão de uma planta no estado de São Paulo diretamente a uma rede de transporte para fazer a movimentação para outros estados. Eu acho que a regulação tem que servir ao setor e servir a maior economicidade possível e não ser um entrave, ser uma burocracia desnecessária. O Ministério vem falando da perspectiva de colocar esse ano, né, em debate o Pacto Nacional, né, de harmonização, enfim, das regulações de gás. Queria entender se, do ponto de vista da Arcesp, né, qual o caminho passível hoje de harmonização do ponto de vista de vocês? Eu acho que a harmonização ela é sempre desejável, né? Eu acho que existe uma preocupação natural em que essa harmonização ela seja
consensada, ela não seja imposta, na medida em que cada ente tenha a sua esfera de atuação, e não há nenhuma espécie de hierarquia entre os entes. Então, uma harmonização ela traz uma dificuldade porque são pares conversando e buscando chegar a um consenso. Não é um ente hierarquicamente superior ao outro impondo que seja feita de uma determinada forma. Nós temos uma divisão constitucional de competências que traz uma complexidade a esse assunto, e falo aqui como uma agência multissetorial, que se alguém reclama da complexidade regulatória da divisão de competências do setor do gás é porque não conhece o setor do saneamento, que nós temos competência municipal para fazer um serviço inerentemente supramunicipal. Então, é uma realidade que tem que ser vivenciada e trabalhada. É difícil, né? Nós temos diversos estados com regulação de gás, tendo que conviver com a regulação federal, mas acho que é do interesse de todos que essas regulações sejam o mais harmônicas possíveis, porque o setor precisa funcionar. Não adianta uma regulação estadual que ignore as particularidades da regulação federal. Isso, evidentemente, vai criar um entrave, vai perder competitividade para aquele estado. Isso não é do desejo de ninguém. Então, a Arcesp está sempre disponível. Nós temos muita abertura para conversas, tanto com outros estados quanto com o poder público federal. Estivemos recentemente em um movimento capitaneado pela ABAR, que é a Associação Brasileira de Agências Reguladoras, no Ministério de Minas e Energia, buscando ter uma conversa mais estruturada sobre essa harmonização, e no que depender da Arcesp, isso virá com bastante naturalidade. Caso emblemático dessa discussão toda é Subir da Serra. Está quente, está fria essa negociação com a ANP? Como é que está hoje essa conciliação? Esse, naturalmente, eu vou precisar conter aqui um pouco o que falo. Eu sempre digo sobre esse assunto que muito me surpreenderia, como cidadão, negativamente, se duas agências públicas, cujo mandato é defender o interesse público acima de tudo, não conseguirem chegar a uma percepção única do que seja a legislação que rege a matéria, que rege para ambos. Então, o meu trabalho é sempre em busca do diálogo, em busca de uma harmonização. Eu acho que, mais do que uma discussão de quem vence ou quem perde, uma perspectiva de que as agências saiam desse processo apertando as mãos e resolvendo consensualmente um tema que já gerou muito ruído e muita insegurança jurídica dentro do setor, para mim tem um valor em si só, independentemente das discussões de parte a parte. Eu dou muito valor à perspectiva de sair ao final desse processo com uma harmonização regulatória, com uma definição consensual do que deva ser o regramento dessa matéria. Nós estamos conversando, as posições de parte a parte são conhecidas, mas nós estamos num processo conciliatório e nutrirei até o último momento a esperança de que seja um processo satisfatório, que a gente chegue a um acordo ao final. E conclusão da revisão tarifária da Comgás, ela depende de um desfecho dessa conciliação ou são coisas que correm em paralelo? Não depende. Nós enquanto agência reguladora, e defendemos isso ao longo de todo o processo, entendemos que esse é um ativo que faz parte do nosso sistema de distribuição e, portanto, toda a revisão tarifária é parte desse pressuposto e, naturalmente, vai partir desse pressuposto. Evidentemente, a depender do resultado desse processo, quer um resultado negocial, quer um resultado imposto pelo judiciário, isso vai ser avaliado e qualquer repercussão vai precisar ser considerada. Nós temos na agência ferramentas para fazer isso, podemos fazer mais para frente um ajuste compensatório para lidar com alguma alteração, que eu espero que não aconteça, mas a nossa perspectiva, evidentemente, é de que prevaleça os interesses do Estado de São Paulo, e é com esse cenário que nós estamos trabalhando. A revisão tarifária está correndo, não será impactada pelo andamento do processo em termos de cronograma, mas, a depender do resultado, naturalmente, pode ter algum reflexo que vai ter que ser considerado mais adiante. Tiago, acho que a Arcesp inovou ali na regulamentação do Mercado Livre em São Paulo quando instituiu a ausência de limite, para a migração de consumidores livres. Num passo seguinte, hoje passa pelo radar de vocês eventualmente ampliar essa migração
essa abertura de mercado para outros segmentos que não industrial. Cito, por exemplo, o GNV, né, dado a perspectiva de crescimento dos corredores sustentáveis, né, corredores a gás, se isso, enfim, está no radar de vocês ou não. Não, eu não vou dizer nem que esteja, nem que não esteja. Assim, honestamente, me parece que seja um não assunto até o momento. Tá? Os corredores sustentáveis, eles podem ser um grande gerador de demanda nova dentro das concessões, trazer um volume até então inexistente, e na medida em que isso faça sentido, certamente não haverá nenhum tipo de oposição da Arcesp. Nós somos bastante favoráveis ao Mercado Livre, temos uma regulação bastante favorável a que o Mercado Livre aconteça, e ele tem demonstrado, tem reagido a essa regulação. Então, se isso fizer sentido, e não tenho aqui uma posição firmada, porque jamais me colocaram nesse assunto, mas se isso fizer sentido, acredito que não vai haver nenhum tipo de impedimento. Agora, olhando a perspectiva desse próximo ciclo regulatório, né, das distribuidoras de São Paulo, de fato, os corredores ali, a demanda do setor de transporte, ela é o grande propulsor assim, dos volumes novos aí das concessões? Acho que depende muito da própria região, né? Como nós temos uma divisão em 3 regiões, eu acho que na área da Necta, por exemplo, existe uma aposta muito grande, tanto nos corredores quanto no próprio desenvolvimento de biometano. Você, na área da Comgás, ela normalmente está mais vinculada ao volume industrial, até porque a extensão territorial é menor, né? Um impacto dos corredores logísticos em uma área com uma extensão territorial maior é proporcionalmente muito maior do que na área da Comgás, que ela tem um PIB muito elevado versus o tamanho do seu território. Então, eu acho difícil colocar. A gente tem cenário, estamos agora nesse processo da ANEEL de contratação de novas térmicas. Eventualmente, uma térmica pode trazer um volume novo importante para o estado de São Paulo. Aqui é o grande centro de carga da energia elétrica. Então, acho que a gente não coloca todas as nossas fichas em uma única aposta, não. Temos várias frentes possíveis para desenvolvimento do mercado. Bom, já encaminhando para o nosso final, Tiago, a Arcesp, ela, enfim, foi alvo recente, né, da reforma das agências reguladoras do Estado de São Paulo, né, trouxe ali novas atribuições para a agência, novos serviços regulados sob o guarda-chuva de vocês. Como é que vocês vão conciliar isso com a agenda regulatória, né? Você bem falou que é um orgulho, né, cumprir ela dentro dos seus programas estabelecidos. Como é que vocês vão conciliar isso com as novas atribuições? E, olhando a perspectiva do próprio decreto, que também traz a autonomia aí para a agência, faz parte dos planos de vocês, enfim, aumentar também a equipe. Eu acho que os regulados também têm interesse aí de saber se a agência está se preparando para esse aumento da carga. Essa revisão regulatória, eu diria quase uma revolução que a agência passou e passará, né, a partir do momento em que ela ganhe tração e a gente comece, de fato, a experimentar essa nova legislação. Eu tenho absoluta convicção em dizer que não há nenhuma agência reguladora no país que goze de uma legislação tão favorável a ela como hoje as agências de São Paulo o têm. Nós temos agora, legalmente, absoluta autonomia em todos os aspectos de nossa atuação. Eu digo isso desde o aspecto orçamentário e financeiro, em que as nossas propostas orçamentárias não podem ser alteradas, não podem ser closadas, os nossos recursos não podem ser contingenciados. Se sobrar recurso ao final do ano, esse recurso volta para o usuário, esse recurso não vai para o Tesouro do Estado. Nós temos autonomia administrativa, nós não submetemos os nossos atos a nenhuma espécie de conselho no âmbito do governo, sequer conselhos de controle de gastos. Nós temos autonomia para fazer concursos, para nomear os nossos funcionários, para demitir, para conduzir os processos disciplinares. Então, as agências hoje têm uma autonomia absoluta e, em contrapartida, elas estão sujeitas às mesmas regras e restrições que o Poder Executivo como um todo em termos de responsabilidade fiscal. Desde que as agências tenham superávit, cumpram os limites da legislação de responsabilidade fiscal, em termos de gasto pessoal, elas podem exercer e cumprir o seu orçamento sem nenhum tipo de interferência do Poder Executivo. Isso nos dá um mandato muito importante, nos traz uma responsabilidade grande, mas isso nos dá ferramentas para atuar e para cumprir com essas obrigações. Estamos
buscando agora a abertura de um concurso público. Eu falo buscando, não buscando mais autorização, o que antes era a realidade, agora buscando os prazos procedimentais necessários. Precisamos contratar banca, preparar o edital, mas eu tenho a expectativa de que ainda este ano nós consigamos aí talvez duplicar o nosso quadro de funcionários. Nós temos hoje mais da metade dos nossos quadros vagos, para fazer frente a todos esses desafios, né? A agência, ela não trata só de gás, ela já tratava de assuntos também bastante complexos, como saneamento, a fiscalização de energia elétrica, que todos acompanham o desafio que isso traz, e agora nós temos também uma competência para outros serviços. E hoje, em 2025, isso certamente será um desafio maior em termos de capacidade de trabalho, de braços para fazer frente a essas obrigações, mas 2026 tenho convicção que vai ser um outro cenário. Nós já estaremos com uma força de trabalho mais compatível com a grandeza dessas atribuições. Perfeito. Thiago, agradecemos então pela tua presença, a gentileza de estar aqui com a gente, dividindo teu conhecimento, teu horário. Eu passo a palavra então para o Felipe Maciel encerrar a nossa atividade. Gente, obrigado a todos pela gentileza de estar aqui com a gente. Obrigado a você que está assistindo a gente pelos canais da agência Eixos, nas redes sociais. Obrigado pela sua audiência. A gente se encontra em 8 de abril em Brasília, na Gas Week. Convido a todos para estar lá com a gente. Senador também, esperamos o senhor lá no evento em Brasília. Obrigado, gente. Um bom dia para todo mundo. Você pode não perceber, mas a Naturgy está ao seu lado diariamente, sempre trabalhando para você ter a energia que precisa para a sua vida. Estamos com você e sua família em todos os momentos, sejam eles do cotidiano ou de descobertas. Pois esse é o nosso objetivo, tornar o seu dia a dia mais simples, sustentável e especial. Naturgy, 170 anos de histórias que transformam o Rio. Atuamos no principal eixo produtor, importador e consumidor de gás natural do país. Estamos protagonizando o processo de transição e segurança energética do Brasil, diversificando fontes e provendo infraestrutura, investindo para melhorar o escoamento do gás no país. Somos a NTS,